O Sem Fronteiras ouviu o cientista político Joshua Tucker, diretor do Centro Jordan de Estudos Russos da Universidade de Nova York. What exactly happened in this election? Russia intervened, unprecedented, no foreign power before had intervened in American elections. What exactly happened? Well, we don't know. I mean, we don't know what happened in this election. We know that there was hacking of or phishing, whatever you want to call it, of Democratic National Committee email accounts. We know this information ended up in the hands of WikiLeaks. And we know that it was used during the campaign to make one of the candidates look bad. We know the use of hacked and leaked information to make people look bad was highly asymmetrical in this campaign. But what would be Russia's interest? One thing you might want to know is the Russians would have liked Donald Trump to win, and there certainly was celebrating in Moscow, celebrating in the Russian parliament when Donald Trump was elected. But at the same time, there's another story that says when we look at when we think about international relations theory, we think about negotiations. One of the most dangerous situations in negotiations is when your opponent is unpredictable. Your bargaining partner, you don't know what they're going to do. So you could make an argument that actually Russia would have been better off with a wounded Hillary Clinton, perhaps a Hillary Clinton who had lost the popular vote, but been elected by the Electoral College. So the flip result of what actually happened, which would have given the Russians the ability to say, look at how flawed the American electoral process is. You have Hillary Clinton, who we think is terrible. We can't stand her. She's been elected president despite not having won a majority of the votes. But you would have had a predictable negotiating partner. And on top of that, you would have had a situation where Putin and Russia could have continued to point to the West as an enemy of Russia. Right? Now, what's actually happened is that Russia gets Trump as president. So ostensibly, this was the candidate the Russians were rooting for. But now the Russians have an unpredictable negotiating partner, for whatever reasons. And at the same time, Russia also has this narrative of U.S. elections being flawed and rigged in favor of certain candidates. That's kind of thrown up in the air right now, because now it looks a little harder to make that claim. Trump and Putin had never met. But apparently Trump likes or loves Putin because Putin likes him. What is going on there? One way to think about this is that Trump was saying positive things about Putin, about Russia, because he is broadly supportive of the policy Russia is following, and because he is likely to see Russia as a potential ally, and that he is going to he thinks that Russia is doing the right thing by attacking ISIS, attacking in the Middle East with no holds barred, and that he thinks that Russia has done the right thing, sticking up for Crimean territory and claiming Crimea should be part of Russia, and that actually Trump is a believer in the Russian policy positions. You talked about flashpoints in your previous answer. So what would be the flashpoints? In the future? In the near future. The most obvious potential flashpoint is an attempt within the context of Ukraine to extend out beyond the territories where there is already kind of continuing conflict going on, the frozen conflicts in the Donbass and eastern Ukraine. You could imagine an attempt at some point, if President Putin was to think that a President Trump was no longer interested in supporting the Ukrainian regime, to see if you could get a pro-Russian leader reinstalled in Kiev. And I think, the biggest fear is whether you see flashpoints developing with NATO states. Right? Like and the then Baltic states? Like the Baltics, right. I think that would be the biggest worry. You described how Putin became a strong man, but how strong is he really? Putin fulfills a vital role in Russia right now, which is that he keeps these bargains between the different elites there, and he keeps the system working. So as long as he can both convince the masses that there's no other alternative, and he can convince the elites that if he was to exit the scene, they would all potentially have uncertainty in their lives and be potentially be worse off. Maybe they'd be better off, but they would potentially be worse off. He's in a very good position, right? Because he's unlikely to face pressure out from elections. He's unlikely to face defections from elites. So from that sense, I think you can say he's quite strong. O Brasil foi o primeiro país da América do Sul a formalizar relações diplomáticas com a Rússia em 1828.
Enquanto passamos de império à república, a Rússia enterrou o czarismo e depois o comunismo. Os dois países só se aproximaram um pouco mais graças a uma ideia recente de um grupo das grandes economias emergentes, os BRICS. Há quantas andam essas relações e quais as perspectivas da Rússia de Putin? Para responder a estas e outras perguntas, o Sem Fronteiras recebeu no Rio o historiador da USP, Ângelo Segrilo, com formação pelo Instituto Pushkin de Moscou, que acaba de lançar o livro Rússia, Europa ou Ásia? A Rússia se vê como uma potência e, de fato, se a gente pegar puramente na questão militar e estratégica, a Rússia é a potência nuclear do mundo. Tem o maior arsenal hoje em dia, bem maior do que os Estados Unidos, que vieram diminuindo esse arsenal nos últimos 25 anos, mais ou menos. E, recentemente, o Putin declarou, reforçou a necessidade de ampliar esse poderio militar, esse poderio nuclear, no que foi respondido depois por Donald Trump, com um certo desdém até, falando que não se importava muito se houvesse uma nova corrida armamentista, né? Como é que você vê esse tema tão delicado no mundo de hoje? Nós temos que ver como isso vai ser na prática, né? Nós vivemos um momento de campanha eleitoral em que há muita retórica e também uma aproximação tentativa entre os dois. Nós não sabemos se na prática o Trump vai realmente se aproximar da Rússia, né? Talvez ele até queira, mas as resistências internas podem ser muito grandes. Nesse momento agora, que aparentemente os Estados Unidos vão ter uma postura mais isolacionista, você acha que a Rússia vai conquistar mais espaços, até na questão da própria OTAN, que foi muito falada nas eleições também, com o Trump com uma visão muito conservadora sobre investimentos na aliança militar do Ocidente? A gente deve esperar uma Rússia mais proativa nos próximos anos no cenário internacional? Eu creio que sim. Essa é a esperança da Rússia. Eles recuperarem um pouco a posição que eles tinham antes, que estava crescendo, né? O Putin nos anos 2000, a Rússia vem se recuperando e crescendo, até quando houve essa queda aí a partir de 2014, principalmente a partir de 2014 com a crise da Ucrânia, né? E todas as sanções, que aí foi o período mais difícil para a Rússia. Em 2015 teve um crescimento negativo da economia. O momento atual eles estão otimistas, porque eles estão recuperando a iniciativa no jogo diplomático. A economia prevê um crescimento minimamente positivo já no próximo ano, ou seja, é um momento de recuperação. E eles apostam muito numa melhora do relacionamento com os Estados Unidos com o Trump. Então eles estão otimistas no momento. Como que você vê a postura da Rússia no futuro próximo em relação à América Latina? Vai continuar essa aproximação com a Venezuela? Podemos esperar uma volta, uma reaproximação com o Brasil? O Brasil, que é o primeiro país da América do Sul a ter relações formais com a Rússia, lá em 1828 ainda. Eu acho que eles vão continuar a ofensiva deles em relação à América Latina, especialmente tentando manter a questão principalmente comercial com a Venezuela. A Venezuela compra muitas armas da Rússia, então é importante para a Rússia, né? Só que a Venezuela está em um período conturbado agora, nós não sabemos como vai ser no futuro, se vão continuar esse nível de cooperação. Em relação ao Brasil, mudou um pouco com a entrada do Temer, né? O Lula jogava mais peso na relação com os BRICS. O Temer ele já volta um pouco à diplomacia tradicional do Brasil, mais ligada aos Estados Unidos. Então há que se repensar, os BRICS estão se reorganizando em relação a isso. Mas eu acho que a Rússia vai tentar continuar com essa ofensiva de charme em relação à América Latina. A guerra civil na Síria, a Rússia aparentemente teve uma vitória ao apostar no apoio a Assad. A gente sabe que tem questões estratégicas ali, presença militar russa, inclusive estratégica na Síria. A Rússia pode vir a ser um ator importante para outras questões ligadas ao Oriente Médio, a questão Palestina e Israel, por exemplo, ou não? Isso não é do interesse da Rússia nesse momento? A Rússia tem relações com a Síria muito antes de Bashar al-Assad, isso vem desde a União Soviética, eles têm base lá, era uma relação muito próxima. Então, por isso, a Rússia tem essa ligação tão grande com esse país específico. Ele já não tem a mesma ligação com outros países. Então, eu não acho que vai ser tão automático assim a passagem dessa autoafirmação da Rússia na Síria para outros países. E alguma perspectiva também da Rússia mudar a sua postura nos grandes organismos multilaterais, falando especificamente da ONU, Conselho de Segurança? Vislumbra-se aí alguma mudança na postura russa? Não, eu acho que a política deles vai prosseguir sendo reforçar bastante a questão do multilateralismo, né? E, tentar reforçar
contra a unipolaridade dos Estados Unidos atual, né, pós-Guerra Fria, reforçar alianças com outros países para diminuir essa unipolaridade.